Carro elétrico é sinônimo de futuro, de um ar mais limpo. Mas e as baterias? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que a gente está só trocando um problema, o do petróleo, por outro? Hoje, a gente vai quebrar esse mito do lixo tóxico e descobrir o que de fato acontece com uma bateria quando a vida útil dela no carro acaba. Sabe aquela imagem que vem à cabeça de pilhas e pilhas de baterias velhas? Isso meio que assombra a ideia do carro elétrico, né? E a preocupação faz todo sentido. Será que estamos trocando a poluição de escapamento por um novo tipo de lixo? Um lixo tóxico? Pois é, vamos fundo nessa questão. Para entender essa história toda, a gente vai seguir a jornada completa de uma bateria. Primeiro, vamos desmistificar essa ideia de lixo. Depois, a gente vai ver o que é a tal segunda vida. Aí, mergulhamos num processo incrível de reciclagem, olhamos os resultados disso tudo e, no final, a gente entende como isso vira uma verdadeira economia circular. Então vamos começar pela preocupação principal. A ideia de que mais carros elétricos na rua vai significar, inevitavelmente, mais baterias jogadas fora. A lógica parece simples e direta, mas será que a história termina aí mesmo? Acontece que o ponto-chave é exatamente este. O fim da vida da bateria dentro do carro não significa o fim da utilidade dela. Na verdade, é aqui que a conversa começa a ficar muito mais interessante. E essa conversa nos leva para um conceito que, olha, é genial. A segunda vida da bateria. Não é o fim da linha, de jeito nenhum. Pensa nisso como se fosse uma mudança de carreira, um reaproveitamento super inteligente que muda o jogo todo. Imagina só, a bateria que rodou por anos num carro, de repente passa a guardar energia solar para uma casa, ou ajuda a estabilizar a rede elétrica de uma cidade inteira. Pois é, quando a capacidade dela cai para menos de 80% e já não serve tão bem para um carro, ela ainda é mais do que capaz de ter essa segunda vida por, sei lá, mais uma década. Isso adia e muito a necessidade de reciclar. Ok, mas e depois? Depois de mais de uma década de serviço, primeiro no carro, depois guardando energia em outro lugar, o que acontece com essas unidades? É lixo agora? Calma, é aqui que a mágica da tecnologia entra em cena. Agora a gente avança para um processo industrial super inovador que tem um nome muito legal: mineração urbana. O nome já entrega um pouco do que se trata, né? Transformar o que seria lixo em um verdadeiro tesouro. Esquece aquela ideia de ferro velho, de amontoado de peças. A reciclagem de baterias é uma operação de altíssima tecnologia. É um processo super preciso de desmontagem, trituração e química avançada. Tudo isso pensado para extrair cada grama de material valioso que está lá dentro. E dessa fase de trituração sai uma substância com um nome que chama a atenção: massa negra. E aqui está o pulo do gato. Essa tal de massa negra não é lixo, de jeito nenhum. Ela é, na verdade, um minério urbano. É uma fonte super concentrada de lítio, cobalto, níquel, muitas vezes mais rica do que o minério que a gente tira lá da Terra. Basicamente, é a matéria-prima para a próxima geração de baterias. Certo, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Funciona mesmo? A resposta está nos números. E olha, os números mostram uma eficiência que está simplesmente revolucionando a indústria. A eficiência desses processos modernos de reciclagem, especialmente um chamado hidrometalurgia, que usa soluções à base de água para separar os metais, é notável. Estamos falando de taxas de recuperação que, há poucos anos, a gente nem imaginava serem possíveis. E os dados estão aí para provar, olha só. Materiais como cobalto e níquel são recuperados com uma eficiência que chega a 99%. Isso é, literalmente, transformar o que seria um problema ambiental em um recurso estratégico valiosíssimo. Pensa um pouco no que significa recuperar mais de 95% dos metais valiosos de uma bateria. Isso quer dizer que para cada 100 baterias que a gente recicla, temos material para construir umas 95 baterias novinhas em folha. Isso reduz, de forma drástica, a necessidade de abrir novas minas. É a pura eficiência industrial. Tá, e daí? O que essa eficiência toda significa no mundo real? Qual é o impacto disso para o planeta e para a nossa economia? É aqui que aquela ideia de economia circular realmente ganha vida. Os benefícios para o meio ambiente são gigantescos. Reciclar uma bateria gasta muito menos energia e emite uma quantidade bem menor de gases de efeito estufa, se a gente comparar com o processo de minerar tudo do zero. Os números não mentem. E essa realidade nos leva a uma projeção que é de cair o queixo. Os especialistas calculam que depois de 2040, essas minas urbanas, ou seja, as baterias velhas, vão ser a principal fonte de matéria-prima para a indústria. A principal.
O que a gente está vendo nascer aqui não é só um jeito novo de reciclar. É um ecossistema completo, um ciclo fechado, inteligente, onde o lixo de hoje vira o recurso de amanhã. É isso que vai construir uma indústria de carros elétricos que seja de fato sustentável. Então, da próxima vez que surgir aquela conversa de que carro elétrico só cria um novo tipo de lixo, bom, a história é bem diferente. O debate muda completamente. A questão deixa de ser o que fazer com o lixo e passa a ser como vamos gerenciar um dos nossos recursos mais valiosos para o futuro.